Oi, amados. Por que uma pessoa deveria buscar compreender a espiritualidade? Bom, eu poderia dizer que essa pergunta, ela nem deveria ser feita. Se uma pessoa busca entender, estudar, viver a espiritualidade em busca de algum prêmio, esse não é bem o caminho. Mas, considerando as consequências dessa busca, já que o ser humano muitas vezes é movido assim, todos nós em algum nível ou outro, por que buscar espiritualidade? Eu poderia dizer que buscar espiritualidade tem a ver com a gente encontrar os sentimentos, as emoções mais elevados que o ser humano pode sentir. Sentimentos e emoções que não são encontrados nos relacionamentos, nem no dinheiro, nem no poder, nem no conhecimento, nem nas posses, nem em livros. Isso por si só, então, seria o nosso prêmio. Porém, trabalhar, desenvolver espiritualidade não nos dá garantia de nada. Essa é a maior prova. Caso contrário, bastaria a gente participar de alguns retiros espirituais para a gente sair de lá iluminados. Afinal de contas, a gente pagou caro naquilo. Mas não funciona assim. Dinheiro não compra consciência. Dinheiro não compra vida espiritual. Porém, pode facilitar o caminho. Porém, não deve ser negado. Porém, faz parte da nossa sustentação na matéria. Esse é o objetivo aqui do naipe de ouros, retratar como funciona esse caminho da matéria, do dinheiro, das posses, do valor. Não necessariamente o reconhecimento daquilo que somos bons em fazer nos traz necessariamente uma satisfação material plena. Caso contrário, bastaria você reconhecer os seus talentos, bastaria você identificar no que você é bom, que você estaria naturalmente e imediatamente alinhado com o dinheiro. Não é bem assim. Aqui a gente tem trabalhado a matéria com realismo. O objetivo é a sustentação na matéria. Então a gente precisa do trabalho que nos dá dinheiro, mas a gente também precisa encontrar os prazeres em estar vivos. E esses prazeres, eles diferem para cada um de nós. Para uns o prazer pode ser comprar, sair, festejar, dormir, estudar, varia muito. Além do mais, a construção financeira, material, ela não necessariamente está conectada com uma vida espiritual. Isso parece contradizer a nossa jornada aqui, mas é o que nós vemos no mundo. Quanta corrupção e quanta riqueza nas mãos da corrupção. Então a matéria ela tem uma forma de funcionar. Ela não favorece necessariamente pessoas que têm maior desenvolvimento espiritual ou não. Não depende disso. Mas, como nós estamos trabalhando a matéria em conexão com a espiritualidade, nosso objetivo é alinhar tanto aquilo que a gente sente que faz parte do que nós somos, do que nós temos a oferecer, dos nossos talentos, das nossas habilidades, isso deve ser considerado. Mas não necessariamente, mais uma vez falando, um está conectado ao outro. Talvez algum dia, dependendo da nossa devoção, da nossa dedicação, como a gente viu no 8 de ouros, a gente consiga alinhar aquilo que a gente é bom fazendo no retorno material disso. Sigamos então para o 9 de ouros. Aqui no 9 de ouros nós encontramos a suficiência. Vamos estudar. O 9 de ouros é simples.
Aqui nós vemos o nosso guerreiro com 9 moedas de ouros em sua armadura, acima dele o sagrado. O que seria suficiência? Quando a gente ouve essa palavra, a gente pode associá-la a algo que basta, algo que é suficiente, algo que não precisa mais do que já é. O 9 de ouros, como representante da suficiência, é o momento na nossa jornada onde a gente chega na conclusão, olhando para si mesmos, do nosso próprio valor. Você reconhece o seu valor? Você reconhece que você não se vende? Você reconhece que você tem a dignidade para poder exercer a função que lhe for necessária? O trabalho, o emprego que você estiver habitando. A suficiência representada aqui no 9 de ouros tem a ver com uma espécie de alto valor consolidado. Nós já estamos no 9. Oculto no 9 de ouros, por exemplo, nós encontramos o arcano maior número 9. Aqui está o eremita. O eremita é aquele que não necessariamente está exposto ao mundo. Aqui no 9 de ouros, ele não vai representar isolamento. Ele vai representar solitude. Então, o 9 de ouros ele pode ser lido também como solitude. Solitude pode ser traduzido como: você consegue ficar bem consigo mesmo, sozinho, sem depender de ninguém, mesmo que você saiba que você não é um ser humano isolado. Não é esse o nosso objetivo. Mas você não depende de ninguém para validar o que você é. Você não depende de ninguém para poder validar tudo que você passou, toda a sua experiência de vida. O eremita ele representa a nossa caverna interior. Aquilo que a gente sabe sobre nós mesmos e que a gente vai lapidando, reconhecendo, investigando, analisando durante o nosso caminho. Então aqui no 9 de ouros, o eremita aparece como aquele que consegue iluminar a própria caverna interior com clareza, sem que ninguém possa entrar para poder dizer que ali naquela caverna, ali dentro dele mesmo, realmente há muito valor. Então o 9 de ouros, como suficiência, como alto valor, é o valor que você sabe que você tem construído devido a tudo que você passou até então. Isso não tem preço. Isso não pode ser vendido. Isso não pode ser comprado. Oculto também no 9 de ouros nós encontramos o arcano 18, o arcano da lua. O arcano da lua ele geralmente representa confusão, mistério, incerteza. O arcano da lua ele representa os momentos da nossa vida onde a gente se sente completamente nebuloso, onde a gente se sente completamente sem direção, onde tudo parece confuso, onde nada está claro, aonde você não tem certeza de nada, aonde a sua fé oscila muito. Porém, aqui no 9 de ouros, a lua aparece como o momento onde a gente aprende a navegar pelo mistério, a gente aprende a navegar pela incerteza da vida sem se perder. A gente não se apoia mais em pessoas, a gente não se apoia mais em objetos, em posses. A gente não se apoia nem mesmo na esperança de um futuro garantido, nem mesmo na esperança ou na fé de que o sagrado estará conosco, mesmo que ele sempre esteja. Aqui nós podemos dizer que a lua está cheia. Você não vê tudo, mas você também não se perde. Você sente o seu valor e mesmo que tudo esteja obscuro, confuso, você não perde facilmente o seu próprio eixo interior, mais uma vez, justamente devido a tudo que foi lapidado durante a sua jornada de vida. Algumas coisas elas se solidificam dentro de nós de forma firme, de forma sólida, de forma onde a sua experiência ela fala muito mais do que um livro, um vídeo
ou uma opinião alheia. Isso é fortaleza. Esse é o 9 de ouros. Como nós estamos trabalhando a fé aqui no naipe de ouros, o 9 de ouros representa quando a nossa fé está consolidada. Não que ela não possa falhar. A fé, por si só, representa não garantia. Naturalmente ela oscila. Naturalmente o nosso mundo emocional pode se abalar. A gente pode perder coisas, sentir dor. Mas existe algo dentro de nós que permanece firme, devido, mais uma vez, à nossa experiência de vida. Esse é 9 de ouros. Aqui a nossa suficiência é encontrada. Mesmo que às vezes a gente possa perder aquilo que a gente tem, o 9 de ouros representa que a consciência que foi construída, ela não se perde. Então aqui o nosso guerreiro está em paz. Não porque ele alcançou um ápice em sua vida, mas porque ele entende o valor que ele tem. Ele está de olhos fechados porque ele confia. E ele não confia cegamente. Ele confia pela experiência. Ele confia pelas provas que ele passou até aqui. Então, quando o 9 de ouros sai numa leitura, ele está te convidando a observar o valor que você já tem construído em você mesmo. Não as coisas que você tem. Claro que isso não deve ser ignorado. Isso também nos fortalece, isso também nos traz autoestima, as nossas posses. Mas, no 5 de ouros, a gente já entendeu que elas não podem ser fontes de apoio. O 9 de ouros já compreendeu isso. Aqui no 9 de ouros, em qualquer lugar que o guerreiro seja colocado, ele sustentará o próprio valor. Então ele exercerá uma função, independentemente de qual, seja em sua profissão ou não, com firmeza, com solidez, com dignidade. Então, na nossa jornada de vida, o 9 de ouros representa o ponto, mesmo que ele seja mutável, mas o ponto onde a gente não precisa se medir pela experiência de ninguém. A gente não deve se medir pelo que o outro nos diz, pelas críticas e nem pelos elogios. A gente simplesmente se reconhece. Não no sentido autocentrado, exagerado, mas no sentido sólido. A gente está no elemento terra. Dito isso, nós vamos então para o último dos arcanos aqui, do naipe de ouros, antes da gente ir para a corte. O que o 10 de ouros então nos revela como arcano final do elemento terra?